Segunda-feira, 7 da manhã. A chuva fina e persistente de outono batia contra as janelas imponentes da mansão Monteiro. Um som que, para Ricardo, o jovem herdeiro da fortuna e do nome, soava como o tic-tac de uma bomba-relógio. Aos 35 anos, ele sentia o peso do mundo em seus ombros, um mundo construído por seu pai, um gigante da construção civil que havia partido há pouco mais de um ano, deixando para trás um império e aquela casa, um monumento de pedra e história que Ricardo sentia ser mais âncora do que lar. Andava de um lado para o outro na biblioteca, o telefone pressionado contra a orelha, o nó da gravata parecendo uma forca apertando sua garganta. A voz do outro lado da linha, fria e corporativa, falava de números, de quedas na bolsa, de uma oferta hostil de aquisição de um conglomerado rival que via a construtora Monteiro como um animal ferido, pronto para ser abatido. Cada palavra era um martelo batendo em sua cabeça, um lembrete do fracasso iminente. Ele não era seu pai. Seu pai jamais teria deixado a empresa chegar àquele ponto. Valéria, sua noiva, entrou na biblioteca como um raio de sol em meio à tempestade. Ou pelo menos era essa a impressão que ela queria passar. Vestida num impecável tailleur branco, trazia uma bandeja com café e croissants. Seu sorriso era perfeito, seus movimentos calculados, mas seus olhos, para quem soubesse ler, carregavam uma impaciência mal disfarçada. Meu amor, você precisa comer alguma coisa. Você vai acabar tendo um colapso. Ela colocou a bandeja sobre a mesa de mogno maciço, o mesmo mogno que compunha as estantes que iam do chão ao teto, repletas de livros que ninguém mais lia. Ricardo desligou o telefone com um gesto brusco, jogando-o sobre um sofá de couro. Não tenho fome, Valéria, tenho problemas. O grupo Vector fez outra proposta. Eles estão nos sufocando. E por que você insiste em lutar uma batalha perdida? Valéria olhou ao redor. Ricardo, querido, olhe ao seu redor. Isso aqui é um museu. É lindo, é histórico, mas é um fardo. Seu pai amava essa casa, mas ele era de outra geração. Nós somos o futuro. Venda a empresa, venda esta mansão. Vamos construir nossa própria vida, em um lugar moderno, leve, sem esses fantasmas. A palavra fantasma ecoou na sala. Para Ricardo, o fantasma mais presente era o de seu pai, cuja foto imponente sobre a lareira parecia julgá-lo em silêncio. Vender? Valéria, você não entende. Isso não é só uma empresa, não é só uma casa. É o legado da minha família. Foi meu bisavô que desenhou esta mansão, meu avô que a construiu, meu pai que a transformou no coração de um império. Eu não posso simplesmente jogar tudo fora. Do lado de fora, no corredor de serviço, Antônio, o zelador, ouvia a conversa sem querer. Aos 58 anos, Antônio era um homem de poucas palavras e muitas observações. Seu rosto era sulcado por rugas que contavam histórias de perdas e de um sofrimento profundo que ele guardava para si. Estava ali há apenas 6 meses, contratado por recomendação de um antigo funcionário, mas em pouco tempo havia aprendido a ler os sons e os silêncios daquela casa. Ele sabia que o rangido no 3º degrau da escada principal era um aviso de que a madeira estava cedendo, que a mancha de umidade quase imperceptível no teto do salão de festas indicava uma goteira traiçoeira no telhado, e que a voz doce de Valéria muitas vezes escondia um tom de aço. Continuou seu trabalho, polindo o corrimão de bronze com um cuidado quase reverente. Movimentos lentos e precisos. Não era apenas um zelador, era um guardião silencioso. No final do corredor, na cozinha, Dona Elza, a cozinheira que estava com a família Monteiro há mais de 30 anos, balançava a cabeça enquanto preparava o almoço. Ela tinha visto Ricardo crescer, tinha servido o pai dele por décadas e, como Antônio, via e ouvia mais do que lhe era acreditado. Não gostava de Valéria. A noiva do patrão era educada demais, sorridente demais. Uma fruta bonita por fora que Elza suspeitava estar podre por dentro.
Ela via como Valéria olhava para os móveis antigos com desprezo, como reclamava do cheiro de madeira e de livros velhos, como pressionava o jovem Ricardo a se desfazer de tudo o que o pai dele mais amava. Antônio entrou na cozinha para pegar um pano limpo. Bom dia, dona Elza. Bom dia, meu filho. O tempo está fechando, não é? Ela não falava apenas do céu cinzento lá fora. Antônio apenas assentiu. Sim, está. Uma tempestade está vindo. Ele também não se referia apenas ao clima. Durante o resto da manhã, a tensão na casa era palpável. Ricardo se trancou na biblioteca fazendo ligações desesperadas para acionistas e membros do conselho. Valéria passou horas ao telefone, falando em voz baixa com alguém, rindo de vez em quando de uma forma que não combinava com o clima sombrio da mansão. E Antônio, em seu trabalho silencioso, continuou a cuidar da casa. Notou uma pequena rachadura na base de uma das colunas do pórtico de entrada. Uma rachadura que parecia ter aumentado desde a semana anterior. Tocou a pedra fria, sentindo uma vibração quase imperceptível. Sabia, com uma certeza que vinha de uma vida de experiência mantida em segredo, que algo estava muito errado. A tempestade que ele e Dona Elza previram chegou no final da tarde. Não com chuva fina, mas com fúria avassaladora. Ventos uivavam, galhos de árvores se quebravam e a chuva caía em cortinas tão densas que parecia que o mundo estava se dissolvendo. As luzes da mansão piscaram e se apagaram, mergulhando a casa na escuridão, exceto pelos clarões dos relâmpagos. Ricardo e Valéria estavam na sala de estar quando a energia caiu. Ótimo, era só o que faltava. Valéria resmungou, procurando o celular para usar a lanterna. Ricardo, por sua vez, sentiu um medo primitivo. Estava perdendo o controle de tudo. A empresa, a casa, sua própria vida. Foi então que ouviram um som que gelou o sangue de ambos. Um estalo alto, profundo, vindo do andar de cima, seguido por um rangido longo e agonizante, como o gemido de um gigante morrendo. Meu Deus, o que foi isso? Valéria agarrou o braço de Ricardo. A casa está caindo, pensou Ricardo paralisado. A biblioteca, diretamente abaixo da ala leste do telhado, onde ficava o antigo ateliê de seu bisavô, os arquivos, os projetos originais, toda a história da família estava em perigo. Enquanto eles permaneciam congelados pelo pânico, Antônio já estava em movimento. Não precisou de lanterna, conhecia os corredores escuros como a palma da mão. O som que ouviu não era apenas um estalo, era o som de uma viga mestra de madeira cedendo sob o peso da água acumulada numa calha entupida. A mesma goteira que ele havia notado semanas antes e que o engenheiro contratado por Ricardo havia dito ser apenas umidade superficial. Subiu as escadas de serviço correndo contra o tempo. O rangido se intensificou. Sabia que tinha minutos, talvez segundos, antes que o teto desabasse sobre a biblioteca. Chegando ao sótão, a cena era pior do que imaginava. A água jorrava por uma fissura no telhado, encharcando a enorme viga de carvalho que já se curvava perigosamente. A madeira escura estava estilhaçada em vários pontos, fibras rompendo com estalos secos. Qualquer outra pessoa teria fugido, mas Antônio não era qualquer outra pessoa. Em seu passado, em uma vida que ele havia enterrado sob camadas de dor e silêncio, ele não era um zelador, era arquiteto, um dos melhores. Sabia sobre tensões, sobre cargas, sobre pontos de ruptura, viu o que precisava ser feito. Num canto do sótão havia vigas de aço e macacos hidráulicos que sobraram de uma reforma antiga. Eram pesados, quase impossíveis de mover para um homem só. Mas o desespero e a adrenalina deram-lhe força sobre-humana. Arrastou uma das vigas e posicionou-a perpendicularmente à viga de carvalho que estava cedendo. Pegou um dos macacos hidráulicos e colocou-o sob a viga de aço. Com o som do teto estalando cada vez mais alto, começou a bombear o macaco. O metal rangeu em protesto, a pressão era imensa. Bombeou com toda a força, músculos queimando, suor misturando-se com a água da chuva que pingava em seu rosto.
Lentamente, milímetro por milímetro, a viga de aço começou a subir, encontrando a viga de carvalho e aliviando a pressão. Posicionou um segundo macaco, depois um terceiro, criando um suporte improvisado. Uma estrutura de emergência que redistribuía o peso e estabilizava o teto. O rangido diminuiu, depois cessou. O teto parou de ceder. Ofegante, encharcado e exausto, Antônio encostou-se a uma parede, o coração batendo descontroladamente. Havia salvo a biblioteca, havia salvo o legado da família Monteiro. Lá embaixo, Ricardo e Valéria, guiados pelas lanternas dos celulares, subiram as escadas principais, temendo o que iam encontrar. Ao chegarem ao corredor do segundo andar, viram a porta do sótão entreaberta. Ricardo, com o coração na boca, subiu os últimos degraus e apontou a luz para dentro. Viu a cena, a viga quebrada, a água, a estrutura de aço improvisada que segurava o teto. E viu Antônio, parado nas sombras, parecendo um fantasma coberto de poeira e água. Antônio, o que... E como você fez isso? Ricardo gaguejou, incapaz de compreender. Eu só vi que estava cedendo. Tinha que fazer alguma coisa, senhor. A voz de Antônio era baixa, quase um sussurro. Valéria apareceu atrás de Ricardo, o rosto uma máscara de espanto. E, por baixo dela, irritação mal contida. Esse homem estava no sótão? Sozinho? Ricardo, isso é perigosamente irresponsável. Ele poderia ter se machucado, ou pior, ter derrubado tudo de vez. Ele salvou a biblioteca, Valéria. Ele salvou tudo. Ricardo rebateu, a admiração superando o choque. Antônio, eu não sei como te agradecer. Eu vou chamar os engenheiros amanhã. Você provavelmente evitou um desastre de milhões de dólares. Não foi nada, senhor. Eu só fiz o meu trabalho, disse Antônio, já se movendo para descer as escadas, querendo apenas desaparecer na invisibilidade de sua função. Naquela noite, a dinâmica na casa mudou sutilmente. Ricardo olhava para Antônio com um novo respeito, uma curiosidade que nunca havia sentido antes. Como um simples zelador pode ter tido o conhecimento e a presença de espírito para aquilo. Valéria, por outro lado, olhava para Antônio com desconfiança crescente. Ele não era apenas um funcionário invisível, era uma variável que ela não havia previsto. Ele se importava com a casa, e isso o tornava um obstáculo para seus planos. Nos dias que se seguiram, a admiração de Ricardo transformou-se em dependência silenciosa. Ele pedia a opinião de Antônio sobre reparos e empreiteiros. Antônio, sempre relutante, dava respostas curtas, mas incrivelmente precisas, apontando falhas nos orçamentos e sugerindo soluções mais eficientes e duradouras. O engenheiro-chefe, um homem arrogante e caro, ficou visivelmente irritado quando Ricardo questionou seus métodos com base nas sugestões do zelador. Isso é um absurdo, senhor. Monteiro, o senhor vai acreditar em mim, um profissional com 30 anos de experiência, ou em um faxineiro? Acredito em quem salvou meu teto com 3 macacos hidráulicos no meio de uma tempestade, respondeu Ricardo, encerrando a discussão. A influência de Antônio crescia e com ela a fúria de Valéria. Ela precisava neutralizá-lo. Começou de forma sutil. Acidentalmente, deixava um vaso de cristal da dinastia Ming, uma herança de família, perto de onde Antônio estava limpando. Mais tarde, encontrava-o quebrado no chão. Ricardo, eu não quero acusar ninguém, mas o Antônio estava limpando aqui. Ele é tão desastrado. Talvez esteja ficando velho demais para este trabalho. Ricardo, lembrando do feito heróico no sótão, defendeu Antônio. Foi um acidente, Valéria. Acontece, mas a semente da dúvida estava plantada. Dona Elsa, na cozinha, via tudo. Os acidentes de Valéria, a frustração nos olhos da noiva do patrão cada vez que Antônio era elogiado. Uma tarde, enquanto tomavam um café rápido, ela alertou Antônio. Cuidado com ela, meu filho. Aquela ali é uma cobra. Eu sei, Dona Elsa, eu sei.
respondeu Antônio, o olhar distante, como se lembrasse de outras cobras em seu passado. Valéria percebeu que precisava de algo maior, irrefutável, para destruir a confiança de Ricardo em Antônio. A oportunidade perfeita surgiu quando Ricardo mencionou o cofre. Meu pai guardava os projetos originais da mansão no cofre da biblioteca. O desenho do meu bisavô é a única cópia. É a alma desta casa, disse ele a Valéria uma noite, mostrando o cofre pesado e antigo escondido atrás de um painel falso. A combinação está só comigo. É um tesouro inestimável. A palavra inestimável acendeu uma luz nos olhos de Valéria. Ela traçou um plano que não apenas se livraria de Antônio, mas também lhe daria a desculpa final para convencer Ricardo a vender a mansão e talvez a empresa. Um lugar roubado, não é seguro, não é um lar, diria ela. Na semana seguinte, executou o plano com precisão diabólica. Sabia que Antônio guardava suas ferramentas, algumas antigas e únicas, herdadas de seu pai, num pequeno armário no porão. Numa tarde, enquanto todos estavam ocupados, Valéria desceu ao porão e pegou uma pequena chave de fenda com um cabo de madeira entalhado, uma ferramenta distinta que já havia visto Antônio usar. Depois, esperou a oportunidade certa. Na sexta-feira, Ricardo teve que sair para uma reunião de emergência que duraria o dia todo. Dona Elza foi ao mercado. A casa estava quase vazia. Valéria, usando luvas, foi até a biblioteca. Não sabia a combinação do cofre, mas não precisava. O objetivo não era roubar, era simular um roubo. Com um pé de cabra que pegou na garagem, forçou a porta do cofre antigo, arranhando a pintura e danificando a fechadura. Abriu a porta, pegou o rolo de papel grosso que continha os projetos originais e o escondeu em sua bolsa de grife. Depois deixou a pequena chave de fenda de Antônio no chão, perto do cofre aberto, como uma assinatura do ladrão. Para completar a cena, desarrumou alguns papéis na mesa de Ricardo, como se o ladrão procurasse por mais coisas de valor. Então subiu para seu quarto, escondeu os projetos no fundo do closet e esperou. Quando Ricardo chegou em casa no final da tarde, ela o recebeu com atuação digna de um Oscar. Ricardo, graças a Deus você chegou. Aconteceu uma coisa terrível. Levou-o até a biblioteca, o rosto contorcido de pânico. A cena o atingiu como um soco no estômago. O cofre arrombado, a porta aberta, o vazio onde deveria estar o tesouro da família. Não, não pode ser, sussurrou ele caindo de joelhos. Os projetos, eles sumiram. Valéria apontou para o chão. Olha, Ricardo, o que é aquilo? Ricardo pegou a pequena chave de fenda. Reconheceu-a imediatamente. Era a ferramenta de Antônio. Tinha visto Antônio usando-a para consertar uma dobradiça na semana anterior. Antônio, mas... O porquê? Ele não faria isso. Ricardo, acorde, Valéria disse com falsa compaixão. Eu te avisei. Eu te disse que ele era estranho. Ele estava sempre bisbilhotando, sempre onde não era chamado. Ele te enganou com aquela história do sótão, provavelmente para ganhar sua confiança. Ele esperou o momento certo para roubar a coisa mais valiosa que você tinha. A lógica perversa de Valéria começou a fazer sentido na mente de Ricardo, que estava em choque e vulnerável. O estresse com a empresa, a pressão, a dor da perda recente, tudo conspirou para cegá-lo. Ele queria uma resposta, um culpado, e Valéria lhe dava um de bandeja. Onde ele está? Perguntou Ricardo, a voz rouca de raiva. Não sei, ele sumiu. Provavelmente fugiu, mentiu Valéria. Antônio, na verdade, estava consertando uma calha no outro lado da casa. Quando terminou seu trabalho e entrou na cozinha, encontrou Dona Elza, que acabara de chegar do mercado, com os olhos arregalados de pavor. Antônio, a polícia está aqui. Eles estão te procurando. Antes que pudesse processar a informação, 2 policiais entraram na cozinha, seguidos por Ricardo e Valéria. Senhor Antônio da Silva? Perguntou um dos policiais. Sim, sou eu. O senhor está preso por suspeita de furto qualificado. O quê? Antônio olhou de Ricardo para Valéria. A confusão em seu rosto lentamente
transformou-se em compreensão dolorosa. Viu o triunfo nos olhos de Valéria. Viu a dor e a acusação nos olhos de Ricardo. Encontramos isto no local do crime, disse o policial, mostrando a chave de fenda em um saco de evidências. É sua, não é? É minha. Mas eu não... Por favor, acompanhe-nos. Algemado na frente de todos, Antônio foi levado para fora da mansão que ele havia protegido. Ao passar por Ricardo, parou por um segundo. Seus olhos, com o peso de uma vida de tristezas, encontraram os do jovem patrão. Eu não fiz isso, senhor. Eu juro pela memória da minha família. Ricardo desviou o olhar, o coração partido, a mente envenenada pela dúvida e pela raiva. Levem-no daqui, disse, a voz fria como gelo. Dona Elza começou a chorar baixinho. Aquele homem bom, de alma triste, ela sabia, com a mesma certeza com que sabia que o sol nasceria amanhã, que ele era inocente e sabia quem era a verdadeira culpada. Enquanto o carro da polícia se afastava, Valéria abraçou Ricardo. Acabou, meu amor. Agora estamos seguros. Agora podemos recomeçar, longe de tudo isso. Mas Ricardo, olhando para a mansão escura e silenciosa, não se sentia seguro. Sentia-se vazio, como se, junto com os projetos roubados, a própria alma da casa tivesse sido levada. E uma pequena, incômoda semente de dúvida, apesar da raiva, começou a brotar em seu coração. A noite na delegacia foi a mais longa da vida de Antônio. Ele, que já havia perdido tudo o que amava num incêndio devastador, que levou esposa e filha anos atrás, agora perdia a última coisa que lhe restava, a dignidade. Sentado em uma cela fria, com cheiro de desinfetante e desespero no ar, repassava os eventos do dia, a acusação, o olhar de Ricardo, o sorriso vitorioso de Valéria. Sabia que fora a armação, a chave de fenda. Ela devia ter pego em seu armário. Mas como provar? Era um ex-arquiteto que vivia como zelador, um homem sem nome, sem influência. Quem acreditaria nele contra a palavra da noiva de um milionário? No dia seguinte, a notícia se espalhou como fogo. Jornais sensacionalistas estampavam sua foto na primeira página. Zelador de confiança rouba tesouro de família milionária. Reviraram seu passado. Descobriram a tragédia e a usaram para pintá-lo como um homem amargurado e instável, capaz de qualquer coisa. Na mansão Monteiro, o silêncio era pesado. Ricardo passava os dias na biblioteca, olhando para o cofre vazio. A imagem da traição de Antônio se repetia em sua mente. Valéria estava mais carinhosa do que nunca, sempre ao seu lado, sugerindo viagens, novos apartamentos, uma nova vida. Agora não temos mais nada que nos prenda aqui, querido. É um sinal. Precisamos seguir em frente. Mas as palavras de Dona Elza ecoavam na mente de Ricardo. A cozinheira, sempre discreta, o abordou no corredor na manhã seguinte à prisão de Antônio. Patrão, me perdoe a ousadia, mas o senhor está cometendo um erro terrível. O que você quer dizer, Elza? Aquele homem, o Antônio, ele tem a alma mais pura que eu já conheci. O pai do senhor, que Deus o tenha, sabia reconhecer o caráter de uma pessoa. Ele jamais teria duvidado do Antônio. Mas as provas, Elza, a ferramenta dele estava lá. Provas podem ser plantadas, patrão. O coração não mente. E o coração daquela sua noiva, desculpe a sinceridade, mas é mais frio que o mármore desta escada. Ricardo a dispensou, irritado, mas as palavras permaneceram. Começou a pensar, por que Antônio, que poderia ter pedido qualquer quantia em dinheiro como recompensa por salvar a mansão, roubaria um rolo de papel que, embora valioso, seria quase impossível de vender no mercado negro sem ser rastreado? Não fazia sentido. Decidiu fazer algo sem contar a Valéria. Ligou para o chefe de segurança da empresa e pediu que puxassem as imagens das câmeras da mansão de todos os ângulos do dia do roubo. As câmeras principais não mostravam nada. Valéria fora cuidadosa. Mas havia uma câmera secundária instalada para monitorar o jardim, que pegava um reflexo da janela da biblioteca.
A imagem era distorcida e de má qualidade, mas ao ampliar e analisar quadro a quadro, Ricardo viu algo que fez seu sangue gelar. Por volta das 2 da tarde, no reflexo, aparecia uma silhueta feminina vestindo branco perto do cofre. A mesma hora em que Valéria dizia estar em seu quarto lendo. Encontrou também imagens de Antônio, no mesmo horário, no outro lado da propriedade, consertando a calha, exatamente como ele declarara. Não poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. A dúvida transformou-se em suspeita. Foi até a biblioteca e examinou o cofre arrombado de perto. As marcas do pé de cabra eram grosseiras, violentas, mas notou pequenos arranhões finos perto da fechadura, como se alguém tivesse tentado, sem sucesso, usar uma ferramenta menor antes de recorrer à força bruta. Lembrou-se da chave de fenda de Antônio, pequena, delicada, que não faria aquele tipo de estrago. Sentiu o chão sumir sob os pés. Teria Valéria? Não, era impossível. Por quê? A resposta veio clara e terrível como um raio: vender a mansão, vender a empresa. Ela queria se livrar do passado de Ricardo para construir um futuro moldado por ela. Antônio não era o alvo principal. Era um peão a ser sacrificado para atingir o verdadeiro objetivo. Ricardo precisava de mais provas. Contratou um investigador particular, discreto e eficiente. Em 48 horas, o investigador voltou com um relatório devastador. Valéria vinha se encontrando secretamente com executivos do Grupo Vector, o conglomerado que tentava comprar a construtora Monteiro, e havia registros de transferências bancárias para uma conta secreta em seu nome. Ela não estava apenas manipulando-o, conspirava com os inimigos para destruir o império de seu pai. O roubo dos projetos era a peça final do quebra-cabeça. Sem a alma da mansão, sem o símbolo do legado familiar, Ricardo ficaria desmoralizado, mais propenso a desistir e vender tudo por uma fração do valor. A raiva de Ricardo foi diferente da que sentira por Antônio. Não era uma raiva quente, de traição de um amigo. Era uma raiva fria, cortante, de quem percebe que foi enganado, usado e despojado da dignidade pela pessoa que dizia amá-lo. Naquela noite, preparou o cenário e esperou Valéria voltar de suas compras. Ela entrou sorrindo, carregando sacolas de grifes. Querido, comprei uma coisa linda para você, para comemorar nossa nova vida. Ricardo estava sentado na poltrona de seu pai na biblioteca, o rosto nas sombras. Onde estão os projetos, Valéria? A pergunta a pegou de surpresa. Do que você está falando, amor? Tentou negar. Não minta para mim. Onde eles estão? A voz dele era baixa, mas carregada de uma ameaça que ela nunca ouvira. Eu não sei do que você está falando. Eu sou a vítima aqui, lembra? Ricardo acendeu a luz de um abajur sobre a mesa. Sobre a mesa estavam as fotos do investigador. Valéria se encontrando com executivos da Vector, extratos bancários e uma imagem ampliada do reflexo na janela. O rosto dela perdeu toda a cor. Você me espionou? Eu descobri a verdade sobre tudo. Sobre a empresa, sobre o roubo, sobre você. Ela tentou negar, gaguejou, mas os olhos a traíram. Vendo que não havia saída, a máscara de doçura caiu, revelando um rosto contorcido de ódio e ambição. E se eu fiz? Disse ela, com fúria. Você é fraco, Ricardo. Fraco como seu pai, apegado a um monte de pedras e poeira. Eu te dei a chance de ser um homem do futuro, mas você preferiu ficar preso a fantasmas. Então admite? Você roubou os projetos e culpou um homem inocente? Aquele velho idiota? Ricardo perguntou, a voz de desgosto. Ele se colocou no meu caminho, ele e aquela cozinheira intrometida. Valéria gritou. Eu fiz o que era preciso para nos libertar. Nos libertar? Ou para encher seus bolsos? Você me enoja, disse Ricardo, pegando o telefone. Eu já chamei a polícia, Valéria. Eles estão a caminho para te prender. Desta vez, pelo crime certo. Ela tentou fugir, mas os seguranças que Ricardo havia contratado já estavam na porta. Enquanto a levavam, gritando insultos e ameaças, Ricardo sentiu-se exausto.
A vitória não tinha sabor. Havia exposto a traidora. Mas a que custo? Um homem inocente apodrecia numa cela por sua causa. Correu para a delegacia, levando todas as provas e a confissão gravada de Valéria. O processo para libertar Antônio foi burocrático e lento, mas na manhã seguinte, as portas da cela finalmente se abriram. Antônio saiu, piscando sob a luz do sol, parecendo mais velho e mais cansado. Ricardo estava esperando por ele na entrada. Antônio, as palavras morreram na garganta. O que se diz a um homem cuja vida você destruiu? Antônio encarou-o, o rosto inexpressivo. Seus olhos não tinham raiva nem alívio, tinham um vazio profundo. Eu sinto muito. Foi tudo o que Ricardo conseguiu dizer. Antônio não respondeu. Virou-se e começou a andar, cada passo levando-o para longe da mansão, de Ricardo, da injustiça que sofrera. Ricardo o observou ir, sentindo um peso no peito maior do que o de seu império em ruínas. Recuperara os projetos de seu bisavô, que a polícia encontrou no closet de Valéria, mas percebeu que perdera algo muito mais valioso, a chance de confiar na bondade de um homem bom. E sabia que consertar aquele erro seria a construção mais difícil da sua vida. O primeiro mês após a libertação de Antônio foi um deserto de silêncio para Ricardo. Tentou ligar, mas o número que tinha do zelador estava desativado. Foi ao endereço da ficha de funcionário, um pequeno apartamento em um bairro operário. Mas o porteiro informou que o Sr. da Silva havia se mudado sem deixar novo contato. A vida de Ricardo, por fora, começava a se reestruturar. Com as provas da conspiração de Valéria, ele conseguiu anular a oferta de aquisição da Vector e expor suas práticas ilegais, o que fez as ações da construtora Monteiro se recuperar. A imprensa, que antes havia condenado Antônio, agora o tratava como vítima trágica e pintava Ricardo como o herói que desmascarou a noiva vilã. Mas Ricardo não se sentia herói, sentia-se fraude. Todas as noites sentava-se na biblioteca, olhando para o rolo de papel antigo sobre a mesa. A Vitória parecia oca. Foi Dona Elza quem lhe deu a primeira pista. Patrão, eu sei onde o Antônio pode estar. Ela o abordou com a discrição de sempre. Ele me falou uma vez de uma igrejinha antiga no interior que costumava visitar com a família. Um lugar de paz, ele disse. Ricardo não hesitou. No fim de semana seguinte, dirigiu por horas, seguindo as indicações vagas de Elza, até encontrar uma pequena capela de pedra no topo de uma colina verdejante. Lá, sentado num banco de madeira do lado de fora, olhando o vale, estava Antônio. Parecia ainda mais magro, o cabelo grisalho mais comprido. Não se virou quando o carro de luxo de Ricardo estacionou na estrada de terra. Ricardo aproximou-se devagar, sentindo-se intruso naquele santuário de paz. Antônio, o homem virou-se lentamente. Seus olhos mostraram um lampejo de surpresa, rapidamente substituído pela mesma máscara de indiferença. O que o senhor quer aqui? Eu precisava te encontrar. Para me desculpar de novo? Para me oferecer dinheiro? É isso que os ricos fazem, não é? Jogam dinheiro nos problemas até que desapareçam. Não, vim pedir uma coisa muito mais difícil. O quê? Que me escute. Ricardo sentou-se no outro extremo do banco, mantendo distância respeitosa. Eu sei que sinto muito não significa nada. Sei que destruí sua paz, sua reputação. Fui cego, estúpido. Deixei que a raiva e o estresse me transformassem num homem que meu pai teria vergonha. Não peço seu perdão. Sei que não o mereço. Só peço que entenda que também fui enganado e que meu maior arrependimento não é quase ter perdido minha empresa, mas ter perdido a chance de conhecer o homem que você realmente é. Antônio permaneceu em silêncio por um longo tempo. O vento suave balançava as árvores ao redor. A dor em sua voz foi genuína quando falou. O senhor sabe o que eu perdi naquele incêndio. Perdi minha esposa, minha filha de 7 anos. Perdi minha casa, minhas memórias. Perdi minha carreira. Eu era arquiteto, senhor Monteiro.
E em uma noite tudo virou cinzas. A única coisa que me restou foi meu nome, minha honra. E o Senhor, num único dia, transformou isso em cinzas também. As palavras atingiram Ricardo com a força de um golpe físico. Ele não sabia do passado de Antônio em detalhe. A tragédia, antes nota de rodapé nos jornais, agora tornava-se real e devastadora. Eu não sabia. É claro que não sabia. O senhor nunca perguntou. Para o senhor, eu era apenas o zelador, um fantasma que limpava sua sujeira. Ricardo baixou a cabeça, a vergonha queimando no rosto. Você tem razão. Eu fui arrogante e negligente, mas quero consertar isso. Não há nada para consertar. Apenas me deixe em paz. Não, Ricardo falou firme pela primeira vez. Eu não vou te deixar em paz. Não vou embora até que me dê uma chance de provar que mudei. Quero te oferecer um emprego. Antônio riu, amargo e sem alegria. Um emprego? De volta à mansão? Para que eu possa ser acusado de roubar os talheres de prata da próxima vez? Ricardo não sorriu. Não como zelador, como arquiteto. Antônio parou de rir. O quê? A mansão precisa de restauração completa. Fundações, estrutura, tudo precisa ser refeito por alguém que entenda a alma daquele lugar. E essa pessoa é você. Vi o que fez no sótão. Ouvi suas sugestões para os engenheiros. Você não só conhece de construção, você sente o edifício. Não quero seu dinheiro, não quero pena, quero seu talento. Quero que seja você, Antônio da Silva, o arquiteto que liderará o projeto de restauração da Mansão Monteiro. Quero que seu nome esteja em uma placa de bronze na entrada, para que todos saibam quem realmente salvou aquele lugar 2 vezes. A oferta foi tão inesperada que Antônio ficou sem palavras. Voltar a projetar, voltar a criar, era um sonho enterrado junto com sua família. Perigoso demais sonhar de novo. Por quê? Por que fazer isso? Porque é o certo a fazer. E porque eu preciso de você. Não apenas da mansão. Preciso de alguém que me diga a verdade. Alguém que lembre o que realmente importa. Perdi meu pai, meu mentor. E por um breve momento, senti que havia encontrado alguém com integridade e joguei tudo fora. Por favor, Antônio, me dê a chance de reconstruir sua confiança. Talvez no processo você me ajude a reconstruir a mim mesmo. Antônio olhou para a igrejinha, o lugar onde vinha conversar com suas memórias. Talvez estivesse na hora de parar de apenas conversar com o passado e começar a construir um novo futuro. Eu vou pensar, foi tudo o que disse. Para Ricardo, aquele "vou pensar" soou como a primeira pedra assentada na fundação de uma nova e improvável amizade. 2 semanas depois, Antônio apareceu nos portões da Mansão Monteiro. Não usava o uniforme de zelador, mas uma camisa simples e calças de sarja. Carregava uma pasta de couro gasta debaixo do braço. Ricardo, que o esperava no pórtico, sentiu um alívio tão grande que quase o deixou tonto. Não disse nada, apenas estendeu a mão. Antônio hesitou, depois a apertou. O aperto foi firme, profissional. Um começo. O segundo mês foi um período de adaptação estranha e delicada. Antônio estabeleceu regras rígidas. Não moraria na mansão. Teria escritório próprio, acesso irrestrito a arquivos e projetos e autonomia total sobre a equipe de restauração. Reportar-se-ia a Ricardo, mas como profissional, não como subordinado. A relação era formal e focada no trabalho. Bom dia, Antônio. Bom dia, senhor Monteiro. Por favor, me chame de Ricardo. Como preferir, senhor. Ricardo aprendeu a ter paciência. Vi Antônio mergulhar no trabalho com paixão quase assustadora. O homem que antes se movia lentamente pelos corredores, agora transbordava energia, desenhando, calculando, discutindo com engenheiros e artesãos. Trazia a mansão de volta à vida e, no processo, parecia trazer a si mesmo de volta. Certo dia, um grupo de jornalistas apareceu na frente da mansão, querendo fazer matéria sobre a incrível história de redenção. Antônio ficou pálido e se trancou no escritório, tremendo. Ricardo foi pessoalmente expulsá-los, ameaçando processar quem perturbasse a equipe.
Quando voltou, encontrou Antônio sentado, a cabeça entre as mãos. Eles não vão me deixar esquecer, não é? Eu vou fazer com que esqueçam, disse Ricardo. Vou dar uma entrevista coletiva. Vou contar a história toda, do começo ao fim. Vou limpar seu nome de uma vez por todas. E o fez. Na semana seguinte, convocou a imprensa. Não falou de sua empresa nem de Valéria. Falou de Antônio, do arquiteto brilhante que perdeu tudo, do homem humilde que salvou sua casa, da terrível injustiça que ele, Ricardo, havia cometido. Minha maior falha não foi ter sido enganado por uma criminosa. Foi ter sido cego para a honra de um homem bom. O senhor Antônio da Silva não é apenas o arquiteto que está restaurando a mansão Monteiro. Ele é a consciência desta família. E passarei o resto da minha vida tentando ser digno de sua confiança. A entrevista teve grande repercussão. A história mudou. Antônio deixou de ser zelador ladrão e tornou-se arquiteto herói. O respeito público voltou, mas para Ricardo, o que mais importava era o que acontecia dentro dos muros da mansão. Nos meses seguintes, a formalidade entre eles começou a derreter. Conversas de trabalho estendiam-se para outros assuntos. Ricardo, fascinado, descobriu o conhecimento enciclopédico de Antônio sobre história, arte e música. Antônio, por sua vez, via além do milionário mimado e encontrava um jovem esforçado, desesperado para honrar a memória do pai. Certa noite, trabalhando até tarde, pediram pizza e comeram no escritório improvisado, em meio a plantas e desenhos. Ricardo, posso te perguntar uma coisa? Por que você nunca mais projetou nada? Depois do acidente? Perguntou Antônio. A dor voltou aos olhos de Antônio por um instante. Porque criar exige uma parte da sua alma, e eu achei que a minha tinha morrido naquele dia. Eu não queria construir nada novo, só queria manter as coisas velhas em pé, como esta casa. Ela me lembra que até as coisas mais quebradas podem ser consertadas, se você tiver cuidado e paciência certos. A frase pairou entre eles. Não falavam mais só da mansão. Ricardo começou a frequentar o canteiro de obras, não como chefe, mas como aprendiz. Carregava madeira, aprendia a misturar argamassa, ouvia Antônio explicar a genialidade de uma junta de encaixe feita por seu bisavô. Conectava-se ao legado com as próprias mãos. Um dia, enquanto reforçavam uma parede no porão, encontraram uma pequena caixa de metal escondida num tijolo solto. Dentro havia um diário do bisavô de Ricardo, o arquiteto original. As páginas amareladas, mas a tinta ainda legível, falavam das esperanças do velho Monteiro para a casa. Que esta não seja apenas uma estrutura de pedra e madeira, mas um lar para gerações. Um lugar onde a honra seja mais valorizada que o ouro e a lealdade o maior dos tesouros. Leram em silêncio, lado a lado, na poeira e na penumbra do porão. Quando terminaram, Ricardo olhou para Antônio, os olhos marejados. Meu bisavô estaria orgulhoso de você, Antônio. Antônio deu um pequeno sorriso, o primeiro genuíno que Ricardo via. Acho que ele estaria orgulhoso de nós dois, Ricardo. Pela primeira vez, ele não o chamou de senhor. Os meses seguintes foram de trabalho árduo e de amizade consolidada. Dona Elza os observava com um sorriso satisfeito, servindo café forte e bolos quentes, feliz por ver a casa e seus dois homens mais importantes sendo curados juntos. O projeto adiantava. A mansão renascia das cinzas, mais forte e mais bonita. Antônio, inspirado, começou a desenhar algo novo, um pequeno pavilhão de vidro e madeira para o jardim, um espaço de contemplação. É para elas, disse, mostrando o esboço. Minha esposa e minha filha. Um lugar para as memórias boas. Ricardo ficou comovido. É lindo, Antônio. Você deveria construir. Talvez um dia. 8º mês. A restauração principal quase concluída, Ricardo organizou um pequeno jantar na mansão. Apenas ele, Antônio e Dona Elza. Sentados na sala de jantar recém-restaurada, sob o lustre de cristal que Antônio recuperara peça por peça,
O clima era de celebração silenciosa. Ricardo levantou a taça. Um brinde a esta casa e ao homem que a salvou. Não, corrigiu Antônio, levantando sua própria taça. A nós, aos homens que a salvaram, juntos. Naquela noite, depois que Elsa se retirou, ficaram na biblioteca. Impecável, cofre consertado e os projetos originais emoldurados na parede. Ricardo olhou para o retrato do pai sobre a lareira. Sabe, eu pensei muito no que meu pai diria se visse tudo isso. E o que você acha que ele diria? Perguntou Antônio. Diria que eu finalmente me tornei um monteiro de verdade. Não porque salvei a empresa, mas porque aprendi a reconhecer o valor de um homem e a lutar pela honra. Ele teria gostado muito de você, Antônio. Antônio olhou para o retrato do velho patriarca, severo, mas justo, e depois para Ricardo, o jovem que passara de chefe arrogante a amigo leal. Eu também teria gostado dele, e tenho certeza de que ele está muito orgulhoso do filho que tem. Um ano depois, a mansão Monteiro brilhava sob o sol da primavera. O projeto estava concluído. A placa de bronze na entrada dizia: restaurada sob a supervisão do arquiteto Antônio da Silva, em honra ao legado da família Monteiro. A construtora Monteiro, agora sob a liderança firme e sábia de Ricardo, estava mais próspera do que nunca. No jardim, o pequeno pavilhão de vidro e madeira projetado por Antônio estava pronto. Um santuário de paz e memória. Ricardo e Antônio estavam no pórtico, olhando a obra-prima que haviam recriado juntos. Parece que conseguimos, disse Ricardo. Sim, conseguimos, respondeu Antônio. Um carro parou em frente à mansão. Uma mulher saiu, acompanhada por uma menina de uns 10 anos, a sobrinha de Dona Elsa, que viera visitar a tia e trazer a filha para conhecer a famosa mansão. A menina, curiosa, aproximou-se de Antônio. O senhor que consertou a casa? Sim, pequena, eu e meu amigo aqui, respondeu Antônio, colocando a mão no ombro de Ricardo. É a casa mais bonita que eu já vi. O senhor pode construir uma para mim um dia? Antônio sorriu, largo e cheio de vida. Quem sabe? Talvez eu possa. Ricardo observou a cena, o coração cheio. Ele não apenas havia salvo sua casa e sua empresa, ajudara a salvar um homem e, no processo, a si mesmo. Longe dali, em uma prisão feminina, Valéria cumpria sua pena, uma figura esquecida em uma história que já não era mais sobre ela. A verdadeira história era sobre honra, redenção e a amizade improvável entre um zelador secreto e um herdeiro perdido, que juntos aprenderam que as fundações mais fortes não são feitas de pedra, mas de confiança e respeito. A família que formaram, junto à leal Dona Elsa, era a prova viva de que o verdadeiro legado não é o que herdamos, mas o que escolhemos construir. Gostou dessa jornada de superação e justiça? Acredita que a amizade e a honra podem realmente reconstruir o que foi quebrado? Valéria teve o destino que merecia ou a vida ainda lhe reservava outras lições? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo se essa história tocou seu coração e se inscreva no canal para não perder nossas próximas narrativas. Sua participação é o que nos inspira a continuar contando histórias que importam.